Abre sua Bíblia lá comigo em Atos capítulo 16. Atos 16. Nós estamos estudando esse capítulo esses dias. Nós temos passado por alguns versículos aqui. Nós vimos no primeiro sermão que a missão não começa nos nossos planos, mas começa nos planos de Deus. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, depois para a Bitínia, só que em ambos os casos o Espírito Santo falou não. A gente viu que o não de Deus não é uma derrota, mas é uma direção, é cuidado, é amor. Foi então que Deus deu a Paulo uma visão, e ele viu um homem na Macedônia clamando por socorro, pedindo para que ele atravessasse a Macedônia e o socorresse. Nós entendemos que a missão, as missões, ela não gira em torno de nós, não gira em torno das nossas necessidades, mas daquilo que Deus olha como sua necessidade, que Ele enxerga no mundo. Então nós concluímos que quando a hora chega, o chamado de Deus é feito, nós não podemos hesitar e precisamos agir imediatamente. No segundo sermão, hoje pela manhã, nós vimos que o Evangelho chegou pela primeira vez em solo europeu, ali na cidade de Filipos, e o primeiro cenário que nós temos, um cenário missionário, não é uma praça, não é uma sinagoga, não é um lugar cheio de pessoas, não é um lugar cheio de reis, mas é na beira de um rio, num grupo pequeno de mulheres, que o Evangelho é compartilhado na Europa pela primeira vez. Um lugar improvável, um grupo de pessoas improváveis, e nós vemos a obra de Deus começando a frutificar ali. Nós mencionamos que o fato dessa atitude do apóstolo Paulo em ser sensível ao chamado do Espírito Santo é o que fez com que nós hoje fomos alcançados para Cristo. Porque foi quando Paulo obedece ao seu chamado que o Evangelho entra na Europa. E se o Evangelho entra na Europa, você sabe a sequência, o Evangelho chega até nós aqui. Então amém pela sensibilidade do apóstolo Paulo em entrar na Europa com o Evangelho. Nós aprendemos que é o Espírito Santo quem prepara os corações. É Ele que vai abrir os corações para a chegada da mensagem do Evangelho. E depois que o Evangelho entrou no coração de Lídia, logo ele entrou na casa dela, a família foi alcançada, todos foram transformados. E ela ali fez um lugar onde o apóstolo Paulo podia começar o seu ministério, onde ele podia ter uma base missionária para poder melhor atender o seu ministério ali. Famílias inteiras foram alcançadas através da atitude de uma mulher. Nós vimos que ela não sabia nada sobre Cristo. Ela aprende o básico sobre Cristo e ela começa a compartilhar sobre Cristo com os seus, e imediatamente aqueles se convertem. Então nós entendemos que nós não precisamos ter o melhor discurso, não precisamos ter as melhores palavras, a melhor oratória, a melhor didática, porque o Evangelho é algo que o Espírito Santo trabalha nos corações. Nós aprendemos que a missão começa em lares, começa nos nossos lares, através da nossa postura de colocar a nossa fé em prática. Nós simplesmente doando o nosso tempo, doando nossa vida, doando tudo aquilo que nós temos para servir ao reino. Nós vimos que a nossa mesa pode se tornar o púlpito. Nós vimos que a nossa sala de estar pode se tornar a sala de aula do reino. E é a partir dessa história linda que nós vamos para a terceira parte hoje à noite, onde nós vemos que a missão também enfrenta resistência. É bonito? É romântico? Nós gostamos quando o missionário chega nas nossas igrejas e contam os testemunhos, as almas salvas, o que Deus tem operado, o que Deus tem feito, mas tem lágrimas, tem choro, tem sofrimento, tem dificuldade, só que tem Jesus Cristo em todo o tempo. Amém. Abre sua Bíblia em Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Senhor nessa noite mais uma vez. Somos gratos, ó Pai, por cada alma aqui representada, por cada vida representada aqui nessa noite.
Somos gratos, Pai, que o Senhor tem trazido as pessoas para serem desafiados pela sua mensagem mais uma vez. Pedimos, ó Pai, que o seu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, moldando-nos, ó Pai, a parecermos cada vez mais com o Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio que temos de entrar na sua presença, falar contigo. Somos gratos, ó Pai, porque nós podemos abrir a sua palavra, ser desafiados por ela, Pai. Fale conosco nessa noite e receba toda a honra e toda a glória. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Veja o contraste. Na primeira cena que nós vimos hoje de manhã, o apóstolo Paulo está na beira de um rio, com um grupo de mulheres, e o coração de uma mulher é aberto pelo Espírito Santo. O evangelho penetra nesse coração e ela é salva. Ela leva o evangelho para sua casa, ela leva a mensagem da cruz para sua casa. Naquele cenário de paz, naquele ambiente de oração, nós vemos que é como o evangelho chega na Europa e como ele começa. Aí logo na nossa mente vai vir, então vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, não vai ter dificuldade nenhuma. A primeira pessoa que ele prega se converte, então todo mundo que ele pregar vai se converter. Só que a missão não é feita só de rios tranquilos, não. A missão ela também é feita de tempestades. A missão ela também é feita por oposições. A missão também é feita de lágrimas. No lugar de um lugar de oração, Paulo e Silas agora vão para as ruas. Eles estão indo, e ali eles encontram uma jovem escrava. Aquela jovem escrava, ela é oprimida espiritualmente. Aquela jovem escrava, ela é explorada financeiramente. Aquela jovem escrava, ela é aprisionada socialmente. Ela tinha um espírito de adivinhação, e seus donos ganhavam dinheiro com isso. Eles lucravam com isso. Uma vida usada, uma vida manipulada, uma vida escravizada. Só que agora, diante da palavra de Deus, diante da autoridade de Cristo, as correntes invisíveis vão cair e essa mulher vai ser liberta. Que bênção, que maravilha, que testemunho. Só que essa libertação mexeu no bolso de pessoas. E eu não sei se você sabe, mas se você mexe no bolso de pessoas corruptas, você vai ter problema. Nós estávamos falando sobre máfia, né? Nós temos aqui uma máfia já, que não é a máfia italiana, mas já tem uma máfia aqui acontecendo, mexendo no bolso. Eles pararam de lucrar. E quando o evangelho mexe no bolso de alguém, pode ter certeza que a perseguição vai começar. Então nós aprendemos que missões não é sobre ir tudo muito bem, como diz o corinho, é sobre acabar muito bem. E a gente vai ver nessa história que acaba muito bem. Então, quando a gente decidir abraçar missões, a gente precisa ter na nossa mente que tem sorrisos, mas ao mesmo tempo tem lágrimas. Tem frutos, mas ao mesmo tempo vai ter feridas. Tem portas abertas, só que muitas vezes pode ter prisões também. Eu posso dizer que no meio de muita luta, de muito sofrimento, Cristo ainda é digno. E vale a pena lutar pela palavra dele. Vale a pena defender a fé. Vale a pena testemunhar desse amor. Só que tendo isso em mente, nós precisamos saber que aonde o evangelho chega, as trevas também vai reagir. Satanás também vai reagir. E a gente precisa estar pronto para isso. Olha o versículo 16 de novo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Essa mulher está falando alguma mentira? Sim ou não? Não, eles eram servos do Deus Altíssimo e eles anunciavam o caminho da salvação. Então qual que é o problema, Paulo? Deixa ela continuar testemunhando. Ninguém quer Satanás testemunhando sobre a verdade. Nós queremos servos, nós queremos filhos de Deus testemunhando sobre a verdade. Porque agora ela está falando que é verdade, mas e daqui a pouco? Ela é ponto de referência para a gente confiar nela, então eu vou lá consultar com ela. Então não, vai atrapalhar, é um problema. Eu lembro que quando nós fizemos a nossa primeira IBF, lá em Sorocaba, nós tivemos nos 3 dias 70 crianças. Nós mencionamos isso hoje pela manhã. Um espaço pequenininho, brincando, a gente nem conseguiu a rua para poder fazer atividade com as brincadeiras, jogos, a gente tinha a IBF completa. Até as brincadeiras foram feitas dentro do salãozinho. E normalmente, o que a gente tem feito depois da IBF? Uma semana depois a gente imprime um certificado de participação. Então a gente tem os nomes, tem os endereços, tem o WhatsApp de todas as crianças que participaram. Então a gente faz um certificado
e vai na casa dessas crianças para poder entregar. A gente manda uma mensagem, liga antes, né, para poder ir, e é uma desculpa para a gente poder chegar nessas famílias, apresentar o Evangelho, apresentar o que foi feito, né, e fazer um contato maior, tentar trazer essa família para Cristo. É só uma desculpa, funciona, né? Tem desculpa para ir na casa dos outros. Sempre, olha, estava passando aqui, decidi parar, trouxe café, né? Leva um saco de pão, não tem problema não. Como eram muitas crianças, a gente se dividiu. Então a gente se dividiu em grupos para poder, cada um, né, poder ir numa família. E de todas as famílias, eu e a Gisele, nós ficamos com uma família que morava até próximo do salão que nós tínhamos alugado ali. Tanto a mãe quanto a menininha devia ter uns 7, 8 anos na época, elas estiveram com a gente os 3 dias da EDF. Foi lindo de ver a menina se envolvendo, ela ficou encantada de ver a filha dela se envolvendo, brincando, a mãe ficou lá com o nenenzinho no colo também o tempo todo, nós pudemos conversar com ela, era uma pessoa super simpática, a gente teve um tempo super agradável, tanto com a mãe quanto a menina super carinhosa, todo mundo conseguiu conectar bem com ela, o Frank estava lá também, conseguiu se conectar bem também, não que seja uma dificuldade, né, Frank? E nós simplesmente pegamos ela para fazer essa visita, a gente ficou super feliz, porque ela era uma pessoa agradável. E aí nós fomos para lá, né, para fazer a visita, liguei para ela, combinei, não, pode vir, vocês são bem-vindos, vai ser muito bom, não sei o quê. Parei na frente da casa dela. Assim que eu parei na frente da casa dessa mulher, estourou o transformador de luz da frente do prédio dela, da casa dela. Explodiu. Acabou a luz, apagou a luz do quarteirão inteiro. E acendeu de novo. Menos numa casa, na casa dessa mulher. Uau! Todo mundo, menos ela, está sem luz. A gente bateu palma, ela só nos recebeu no portão, ela não chamou a filha para nos ver e receber o certificado, não deixou que a gente entrasse e tratou a gente tipo, vai, pode ir embora. E a gente entendeu na hora que o que acontece, né? A gente chegou lá, Satanás está falando para ela que não é para a gente entrar. E simplesmente é uma situação que a gente olhou para aquilo e falou, Senhor, uau, o Senhor agiu tanto nessa EBF, o Senhor trabalhou tanto, e agora eu estou vendo Satanás agindo também. É algo tão simples, é algo tão banal, é algo tão... E ele conseguiu atrapalhar. A gente perdeu todo o relacionamento que a gente podia ter com essa mulher por conta dessa luz. Ela passava na frente da igreja, ela atravessava do outro lado, não olhava para a nossa cara, não deixava a menina vir. A menina passava no sábado, quando vinha o clubinho, ela implorava para a mãe dela deixar ela vir no clubinho, a mãe falava não. O que aconteceu? A única coisa que aconteceu foi um transformador de luz explodir. Só que na cabeça daquela mulher, provavelmente o que eu deduzo, é que ela entendeu que não era para ela ouvir, não era para ela atender, não era para ela... Sei lá o que passa na cabeça da pessoa no momento desse. A gente entende o que Satanás estava tentando fazer naquele momento. O que eu quero dizer? Eu conversando com a Gisele, a gente sempre fala como é bonito, como é gostoso ver Deus agir, Deus transformando vidas. Mas ao mesmo tempo que Deus está agindo, o inimigo também vai agir. O inimigo também vai levantar. E às vezes é com coisa simples. Nem sempre é uma jovem endemoniada que vai sair na rua gritando. Às vezes é só um transformador que explode e você perdeu aquela chance de testemunhar de Cristo para a pessoa. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele quer destruir e criar obstáculos. Ele simplesmente quer atrapalhar o nosso compartilhar do Evangelho. E a gente precisa entender que ele é o maior inimigo. E ele sendo o maior inimigo, ele vai tentar nos frustrar. Pena que eu não tive a fé do apóstolo Paulo, né? Que eu podia ter ordenado para o poste, acende de novo, né? Acendesse a luz na casa dela, mas eu não tinha essa fé não, então não deu certo. Então o apóstolo Paulo, ele está ali num lugar de oração. Essa jovem, que provavelmente era um tipo de médium ou algo assim, sai ao encontro. Se você estudar um pouquinho do mundo grego da época, você sabe que eles eram totalmente ligados com essas coisas de adivinhação, com essas coisas de buscar o futuro e tentar entender todas as coisas. Tinham sacerdotes de Apolo, que eles buscavam aconselhamento. Se eles fossem se casar, se eles fossem viajar, se eles fossem entrar numa guerra, tudo que eles fossem fazer, eles iam buscar aconselhamento. Na minha época de pentecostal, eu ia buscar a palavra, né, para ver se Deus deixava eu começar a fazer um curso de informática, mas primeiro eu vou buscar a palavra para ver se Deus deixa eu fazer. E aí é na igreja para ouvir, um monte de baboseira. Quando a gente olha aqui, a gente vê que aquela menina, ela não era uma charlatona no sentido de mentir para as pessoas. Ela simplesmente falava as coisas e as coisas realmente aconteciam. O poder de Satanás realmente estava ali.
Ou seja, ela acertava algumas adivinhações. Ela não mentia em tudo. Ela tinha lucro, ela trazia lucro para os seus senhores. Nós vemos aqui que essa jovem possessa de como o Lucas escreve lá, ele fala pneuma pitona, né? O professor de grego. Essa pitona, que vem o nome da cobra, piton também, né? Ela é uma serpente mística. E essa serpente mística, naquela época, ela guardava os oráculos de Delfos. Oráculo significa resposta, declaração. Delfos é um lugar, tá? Onde ficava ali na Grécia. E essa mulher, ela provavelmente tinha esse tipo de espírito. É o que Lucas descreve ali. E na Grécia Antiga, tinha um templo de Apolo, onde há tempos antes havia uma sacerdotisa que fazia esse tipo de adivinhação. Uau! Essa menina tem um espírito que acerta algumas adivinhações e traz lucro para essas pessoas. Ela era usada, essa palavra também é usada para se referir ao ventríloco. Lembra do pastor Mário Cuteco? Enfim, o que nós temos aqui em Atos 16 é um espírito que usa essa menina para falar as coisas de adivinhações. O espírito do demônio mesmo, trazia lucro financeiro para aqueles homens corruptos. A gente está falando de uma jovem que era conhecida naquela cidade. Nós estamos falando de uma jovem que provavelmente era muito requisitada, uma jovem que era sempre tido como alguém para se aconselhar, alguém que acertou muita coisa na vida de muita gente. A gente não está falando de uma jovem qualquer, nós estamos falando de uma adolescente perturbada, que gosta de BTS. Era alguém... Quem riu entende o que é BTS, né? Depois eu falo quem riu, pastor, daí o senhor conversa se for do seminário. Ela era alguém associada com o que havia de mais respeito na cultura grega. Lucas, quando ele usa essas palavras, quando ele escreve essas palavras, ele não está narrando aqui um exorcismo qualquer. Só que o primeiro confronto que o Evangelho vai sofrer quando entra no solo europeu. Ou seja, o que nós temos aqui não é só um caso de possessão. O que nós temos aqui é o reino de Deus sendo confrontado cara a cara. A estrutura espiritual mais venerada do mundo vai se levantar contra o Evangelho. Tenha na sua mente que quando a gente decidir trilhar o caminho de missões que Deus tem nos chamado, pode ter certeza, as trevas vão reagir. Eles vão reagir. Então esteja pronto, esteja avisado, se prepare o máximo que puder, porque você vai levar pancada. É esperado. É esperado. A gente tenta romantizar, mas não é romântico. Vale a pena, mas não é romântico. E eu vou falar para você, nós temos aqui um caso visível do agir de trevas. Um poste explodiu, uma menina testemunhou. Só que às vezes não é tão visível assim. Às vezes não é algo que nós vamos ver. O inimigo, ele também vai agir na sua vida. Ele também vai agir na sua mente. Ele também vai agir nos seus pensamentos, nos seus desejos, naquilo que está no seu coração. E muitas vezes o levantar das trevas é silencioso. É algo que só você vai saber da luta que você passa. Só você vai saber das dificuldades. Só você vai saber dos problemas. E muitas vezes nós, no campo de batalha, sendo levados pelos nossos desejos e sendo tentados por Satanás com os nossos desejos, há uma grande chance de cair. Por isso que nós precisamos estar preparados. Porque o inimigo vai agir. Ele vai trabalhar. Ele não fica quieto. Quando um missionário atravessa uma fronteira, ele se levanta. Ele não fica quieto quando a igreja começa a orar. Ele não fica quieto quando a igreja começa a evangelizar. Ele não fica quieto quando um crente dobra os joelhos em oração. Ele vai se levantar. E sempre que o evangelho avança, a tendência é o inimigo se agitar ainda mais. Talvez na sua vida não vai ser um poste que explode ou uma jovem possessa, mas pode ser uma crise inesperada. Pode ser uma porta fechada, pode ser um problema na sua família, pode ser um pensamento de desânimo, pode ser um pecado não confessado. E é aí que o inimigo começa a sufocar a sua fé, começa a sufocar o seu ser, começa a atrapalhar a obra de crescer através da sua vida, para que não dê mais frutos. Nas minhas redes sociais eu sigo vários teólogos, pelo mundo todo, eu gosto de ficar vendo, acompanhando, e tinha um que eu admirava muito por conta da intelectualidade, e o nome dele é Steve Lawson.
e um ano atrás ele caiu em adultério. E a própria igreja dele compartilhou que ele estava afastado do seu ministério, que ele não iria mais estar à frente daquilo. Ele é um homem que, para mim, ele tinha um ministério de treinar pregadores em exposição bíblica. Então ele tinha livros publicados, ele trabalhou no mestrado junto com o John MacArthur. E mais de 30 livros publicados que ainda falavam sobre a nova vida, sobre santidade. E é um homem que, infelizmente, cedeu à tentação dos próprios desejos e caiu. Em setembro do ano passado, a igreja emitiu um comunicado que ele estava afastado por tempo indeterminado. Um ano depois, ele emitiu um comunicado pedindo perdão. Ele levou um ano para poder confessar publicamente o pecado dele. E ele fala desse relacionamento que ele estava tendo com uma outra mulher. Um homem com um currículo invejável. Um homem que conhece a Bíblia praticamente de cor. Um homem que treinou outros homens sobre santidade, sobre nova vida e sobre sacrifícios. Um homem que dedicou mais de 30 anos como pastor, cuidando de ovelhas. Um homem que levou pessoas a Cristo. Um homem que discipulou pessoas. Um homem que aconselhou pessoas. Um homem que batizou pessoas. Um homem que ensinou outros homens a pregar. Um homem que ensinou outros homens a ser fiéis a Deus. Só que no final das contas é só um homem. É só um homem. O inimigo veio, o inimigo se levantou, o inimigo derrubou. Será que ele não estava preparado? Será que ele não sabia que isso ia acontecer? A gente precisa cuidar. O apóstolo Paulo fala, aquele que pensa estar em pé. Não é que aquele que está em pé, eu já vi muita gente citando errado esse versículo, falando aquele que está em pé, cuida, porque não é que você está em pé. Se você pensa que você está em pé, cuidado, para você não cair. Cuidado para você não cair. Irmãos, a queda é grande. Esse homem caiu. Eu vejo arrependimento nele. Eu vejo ele simplesmente quebrado por conta do pecado. Tem restauração. Deus pode restaurar. Deus pode trabalhar na vida desse homem. Mas as consequências vão ficar para sempre. As consequências estão ali. Não tem volta. E o ministério desse homem, como fica agora? E pessoas que ele alcançou, pessoas que ele testemunhou, caíram por conta disso. Ele vai prestar conta diante de Deus por conta disso. A gente precisa cuidar. Missões é brincar com o inimigo. Aliás, é brigar com o inimigo. A gente precisa estar pronto, porque a gente vai levar uns tapas também. Você acha que você é o Whindersson Nunes lutando com o Popó, você não vai levar nenhuma porrada? Você vai. Em algum momento da vida, nós podemos perder o foco, assim como Steve perdeu. A gente pode deixar de olhar para a cruz e começar a ser levado pela nossa humanidade, pelos desejos da nossa carne. Em algum momento esse homem perdeu o foco e ele permitiu que os seus desejos falassem mais do que o Espírito Santo. Em algum momento da vida desse homem ele perdeu o foco e deixou que Satanás lhe desse aquilo que o coração dele queria. Eu lembro quando eu era pentecostal, o pentecostal sempre fala que tudo é culpa de Satanás. Né? Nunca é minha culpa. Né? Eu caí em pecado porque Satanás armou um laço para mim, para eu cair. Gente, eu sou tão bom em cair em pecado sozinho. Eu creio que você também é. Eu creio que se eu luto com pecado, você também luta. E Satanás vai querer derrubar. Ele vai se levantar. Qual é o seu ponto fraco? Onde é o lugar que você tem que vigiar mais? O que você tem que olhar mais? Aonde que pode ser a perda do seu foco? Para alguns pode ser uma mulher, para outros pode ser um homem, para alguns pode ser uma menina possessa. Qual é o seu ponto fraco? Proteja, levante muros. Você está entrando no ministério, você está buscando levar outras pessoas até Cristo. Se você cair, vai ser muito mais fácil para derrubar a igreja de Cristo. Vai ser muito mais fácil para derrubar a igreja local. Vai ser muito mais fácil para sujar o nome de Deus naquela cidade, naquele bairro. Cuidado. Hoje não é sobre Steve Lawson, é sobre nós aqui. Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Onde está a nossa fraqueza? O que eu preciso olhar? O que eu preciso confessar? O que eu preciso levar diante do altar e entregar? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida em pecado.
E a gente acha que está tudo bem, ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Todo mundo peca, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. A mãe não ensinou, não? Você não é todo mundo. Confesse o seu pecado. Abandone o seu pecado. Mas, pastor, mas se eu confessar o meu pecado, eu vou passar vergonha. Passe vergonha. Você teve coragem de pecar. Tenha coragem de assumir o pecado também. Tenha costas largas de assumir aquilo que nós somos, pecadores miseráveis. Quando nós confessamos o nosso pecado e nós abandonamos, nós podemos ser restaurados. O testemunho vale muito mais de uma vida transformada. Nós somos pecadores. Confesse, abandone, não deixe o seu pecado ser algo que Satanás vai esfregar na sua cara e destruir o seu ministério, destruir a sua vida, destruir aquilo que você está levando para frente. Satanás, ele vai tentar atacar e sufocar a sua fé, e às vezes a gente dá de bandeja para ele fazer isso. Ele vai atacar, e ele vai atacar o nosso coração, ele vai atacar. Só que o mesmo Cristo que libertou aquela jovem é o mesmo Cristo que venceu esse diabo na cruz. Nós podemos confiar nele, nós podemos entregar nossas vidas para ele. Nós podemos simplesmente pedir ajuda para Ele. Nós podemos simplesmente viver uma vida com Ele, e Ele vai suprir as necessidades dos nossos corações. É Jesus quem manda. Olha o versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Pede ajuda para Cristo. Naquele pecado que tem te atrapalhado, pede ajuda para Cristo. Pede para Ele ser a ferramenta que vai tirar de você esse coração perverso. Confessa. Deus não abandonou. Ele está ali, esperando que nós nos ajoelhemos diante dEle e pedimos perdão. A oposição, ela não é sinal de derrota. Ela é sinal de que a gente está incomodando o inimigo. E amém. Nós vamos incomodar. Eu acho bonitinho minha filha, às vezes acontece alguma coisa, ela vê uma situação terrível e ela fala assim: eu odeio Satanás. Não vejo a hora dele estar no lago de fogo. Cuidado. Ele ainda está solto. Ele ainda está rodando em derredor, procurando alguém para devorar. Aquela jovem tinha um espírito imundo e esse espírito imundo foi tirado dela. Pronto, problema resolvido. Acabou. O espírito imundo que estava atrapalhando, agora não está mais ali. Gente, um problema se resolve, surge outro. A gente vai viver essa vida cheio de problemas. Nós podemos ter paz, porque o nosso Cristo já venceu esse mundo. Mas a gente precisa estar ciente que tribulações, lutas, dores, choro, sofrimento vai seguir aqueles que creem em Cristo. Ele alertou sobre isso. Ele fala que se odiaram Ele, vai odiar aqueles que o seguem também. Seria bom se nós fôssemos neopentecostais. Você ia falar que todo mundo vai vencer na vida aqui e vai ficar rico. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Versículo 19. Olha o outro problema surgindo. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Quando aquela jovem foi liberta, quando as correntes realmente caíram, quando Satanás foi envergonhado, quando a vitória foi dada, quando essa vida foi restaurada, nós vemos que outro problema surgiu. Junto com a vitória espiritual, surgiu um problema humano. Os donos daquela mulher, aqueles que tinham lucro, perdeu o seu lucro, perdeu o dinheiro. E é aqui que a gente aprende outra lição. Quando o Evangelho liberta, ele mexe em interesses, e as trevas vão reagir de novo. De novo. O problema não foi Paulo pregar. O problema não foi aquela mulher ser liberta. O problema é que o dinheiro acabou. O lucro acabou. Mexeu no bolso. Não foi compaixão pela moça. Não foi a preocupação pela cidade. Foi dinheiro. O problema aqui foi dinheiro. É econômico. Não é espiritualidade, é econômico. O Evangelho sempre vai confrontar algum ídolo. Pode ser poder, pode ser status,
Pode ser religião, pode ser dinheiro. Você vai como missionário, como pastor local que prega o evangelho. Você vai chegar num lugar onde a palavra não é pregada. Onde as pessoas vão acreditar em N coisas. Nós vamos falar coisas que as pessoas não vão concordar. Nós vamos falar coisas que as pessoas não vão aceitar. E muitas vezes as pessoas podem se levantar contra nós. E quando isso acontecer, a reação pode ser violenta. No caso de Silas e Paulo, eles foram presos. Mas antes de ser presos, o que aconteceu? Apanharam. Irmãos, se você quer viver missões, esteja pronto para mexer com as estruturas. Mas esteja pronto para apanhar também. Porque o evangelho, ele salva almas, mas ele também desmonta sistemas de opressão. Ele desmonta. E esse sistema pode ser econômico, exploração. Esse sistema pode ser moral, pecados normalizados. Esse sistema pode ser religioso, as tradições. Então a gente tem que estar preparado, porque o evangelho vai mexer em ídolos. E quando ele mexer em ídolos, vai ter perseguição. Vai ter perseguição. Se nós estamos fazendo aquilo que a palavra nos impele a fazer, nós seremos perseguidos. É natural, é esperado. E é isso que Paulo experimentou ali em Filipos. O evangelho acabou de entrar na Europa e é isso que está acontecendo. O que nós precisamos guardar no coração é que esse mesmo Cristo que libertou aquela menina é o mesmo Cristo que está conosco e vai nos acompanhar até a consumação do século. A gente precisa ensaiar verdades bíblicas muitas vezes. Eu preciso pegar a palavra de Deus e ensaiar aquelas verdades para eu lembrar quem eu sou e quem Ele é. Lembrar do que Ele já prometeu, para que eu não esqueça do que Ele tem prometido para nós. A perseguição vai chegar. O evangelho não gera apenas salvos, ele gera inimigos também. Nós teremos inimigos por conta do evangelho. Homens corruptos, em meio a uma nação corrupta, podem se levantar por conta disso. Versículo 20: e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Falaram alguma mentira aqui? Mais ou menos, né? Esses homens estavam perturbando a cidade? Não. Eles estavam propagando costumes que eles não podiam receber? Não. Eles podiam praticar? Podiam. Mas os homens estavam pregando mesmo. Eles estavam falando de Cristo mesmo. Eles não foram nem investigados. Eles nem investigaram para ver se era verdade. Simplesmente pegaram o apóstolo Paulo e Silas e desceram a lenha nele. E de repente, aquela cena de evangelismo começa a mudar. De um rio de oração para uma praça da vergonha. Uau! Eles vão apanhar. O coração aberto de Lídia para as mãos fechadas dos algozes. Na missão, o sofrimento não é sinal de fracasso, mas é parte da fidelidade. É parte da fidelidade. Ser fiel é esperar as dificuldades. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas citam, né? Tudo coopera para o bem, tudo coopera para o sim, tudo coopera para o bem. Até o mal. Até as coisas que dão erradas, as coisas que são difíceis, os sofrimentos, os problemas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente só quer as coisas boas, né? Não, tudo vai cooperar para o bem, tudo vai me levar para o bem. Vai mesmo, a palavra de Deus falou que é. Mas o sofrimento também, as lutas também, as dificuldades também. A nossa tendência é que esse versículo só se refere a coisas boas. Não é bem assim não. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois que lhe deram muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança, tratados como criminosos cruéis. Eles estavam no centro da vontade de Deus e sofreram na carne, sofreram na vida.
apanharam, foram presos, sofreram injustiça. Obedecer a Deus não isenta ninguém da dor. Obedecer a Deus não isenta ninguém do sofrimento. A missão, ela não é um caminho de conforto. A missão, ela é um caminho de cruz. Talvez você pense assim, se eu estiver na vontade de Deus, vai dar tudo certo. Vai mesmo, eu concordo. Se você estiver na vontade de Deus, vai dar tudo certo. Só que dar certo não é ausência de dificuldades. Dar certo não é ausência de sofrimento, não é ausência de problemas. Dar certo significa que Cristo vai ser glorificado no final. Dar certo é que Cristo vai receber toda a honra no final. Missionário, ele não é chamado para buscar facilidade, mas ele é chamado para carregar fidelidade. Não é sobre felicidade, é sobre fidelidade. A gente precisa ser fiel. Você está pronto? Vamos para missões? Vamos se levantar contra as forças do mal e pregar a palavra de Deus? Vale a pena. Ainda vale a pena. Nós vemos na vida do apóstolo Paulo que valeu a pena até o último segundo. Depois dos açoites, depois da humilhação, depois da correntes, depois da meia-noite, costas feridas, pés nos troncos, portas fechadas, o que eles fazem? Oram e cantam. Não estava doendo? Eles não estavam chateados? Eles não estavam tristes? Eles eram homens, como qualquer outro homem. Estava doendo, eles estavam sofrendo. Será que eles não estavam com medo? Mas eles oravam e eles cantavam. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esses homens estão presos e o evangelho continua sendo pregado. A palavra de Deus continua sendo proclamada. Quando a boca dói, muitos reclamam, eles cantavam. Quando as costas doem, muitos desistem, eles continuaram. Mas quando o coração está cheio de Cristo, aquela prisão pode virar um santuário, pode virar um templo. E o culto pode ser o culto da meia-noite. A prisão não calou a missão. Muito pelo contrário, só impulsionou. Só mudou o púlpito. Só tirou eles do rio para a rua. Aliás, do rio para a prisão. E dali da prisão, vai direto para a mesa do carcereiro. E a gente vai falar dele amanhã de manhã. Se você não veio hoje de manhã, vem amanhã de manhã para continuar sobre o carcereiro. Tem novidades lá também. Quando as trevas reagirem, a gente não pode parar. A gente precisa estar pronto para continuar. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Por isso que nós precisamos da misericórdia dele. Porque se não for a graça e a misericórdia dele, a gente não vai conseguir não. Vai ser difícil mesmo. Então a gente precisa estar firme no Senhor. A gente precisa estar levantando muros naquelas áreas que podem nos derrubar. A gente precisa estar pronto para lutar. Continue orando, continue cantando, continue louvando. Quando a perseguição apertar, não negocia não. Fidelidade antes de facilidade. A meia-noite vai chegar e quando ela chegar, faça um culto nela. Deus pode fazer de você um testemunho. Aguenta firme na missão. Seja fiel. Vale a pena. Cristo é digno. Ele tem cuidado de nós. E Ele vai continuar cuidando. Então vamos orar para que Deus possa nos dar força para resistir o tentador, para resistir à nossa cobiça e continuar com foco no alvo que vale a pena. Amém? Amém. Baixe sua cabeça e feche seus olhos.